Boa tarde, meu nome é Davi Ferreira, sou do projeto Ligue os Pontos e hoje vou mostrar para vocês como trabalhar micro-organismos eficientes sólidos. Os micro-organismos eficientes sólidos, eles são a base dos biofertilizantes, compostos, bocaches e biofermentados. Para a gente conseguir trabalhar os micro-organismos eficientes sólidos, eu preciso de uma série de materiais. O primeiro deles é a terra, pegando de preferência a segunda camada do seu próprio terreno mesmo, para que ele vai trazer essa estrutura para todo esse composto. A serrapilheira, que não é nada mais do que as folhas secas, as folhas em decomposição da sua própria mata, de preferência, que vão conter todos os micro-organismos. Esses micro-organismos vão usar a estrutura da terra. O farelo, que vai ser o alimento, o primeiro alimento para toda essa microbiologia, né? Os pós de rocha, que é um talco, pode ser uma cinza, pode ser um outro produto à base de mineral, de extração mineral. O melado, que vai trazer a energia para que tudo isso venha à tona, tudo isso consiga a sobreviver, e a água como diluente de toda essa matéria. O local ideal para se trabalhar os micro-organismos eficientes sólidos é um local coberto, arejado, que não tem acesso a animais e que de preferência tenha um piso para que a gente consiga homogeneizar melhor. Em cima de uma lona, espalho a serrapilheira, acrescentando a terra, o farelo e o pó de rocha. Revolve até homogeneizar bem. Dilui o melaço em água e acrescenta os demais. Nossa ferramenta para saber se o preparado está certo é o ponto de punho. O que é o ponto de punho? É você pegar um pedaço, uma parte do que você está trabalhando e pressionar. Se ele continuar sem deformar, compactado, ele já está no ponto certo, tá? Se sair muita água entre os dedos, escorrer, pingar, está com excesso de água. Vai ter que colocar mais farelo, mais serrapilheira. Se do contrário, esfacelar, ficar todo esfacelado, está faltando água. Nosso preparado está pronto. Foi feito ponto de punho, está tudo certo. Agora vamos compactar. Por quê? Ele tem que ficar numa bombona dessa, num tambor desse, e ter o menos de ar possível. Tá? Vamos encher então? Então, para poder compactar bem, eu posso usar um soquete ou o meu próprio peso. Eu estou preferindo usar os 75 kg aqui. Finalizando, na verdade, o nosso preparado, a gente termina de compactar, deixando o mínimo de espaço de ar, tapa, deixa por 30 a 40 dias, dependendo do clima da região, né? E vai, quando abrir, ele vai ter uma série de fungos formados de coloração branca, esverdeada ou roseada. E com o passar do tempo, à medida que você vai, depois dos 40 dias, você vai usando, vai notar que vai ficando com um aspecto de borra de café. Esse preparado, ele é base para uma série de bioinsumos. Então, são biofertilizantes, caldas, compostos e bocaches. Mais informações com relação a como utilizar esse preparado no site Sampa Mais Rural. E bom bioinsumo! Olá, como vão? Meu nome é Davi Ferreira, sou do projeto Ligue os Pontos. E hoje nós vamos fazer um preparado biofertilizante quelato de boro. Vamos lá?
Um quelato ou quelatar um mineral significa envolver esse mineral em uma película biológica que facilita a absorção pela planta. Então ele vai fazer com que aquele sulfato ou aquele sal que você precisa, que a planta precisa absorver, ele esteja de uma maneira melhor absorvível. E principalmente ele faz com que outros minerais que poderiam interferir na química da absorção não interfiram. Ou seja, torna a absorção, principalmente no caso dos fosfatos, de uma forma muito mais eficiente. Então lá, para o quelato de boro, eu vou usar melado, o boro e água. Qual que é o processo do biofertilizante quelato de boro? Eu vou diluir o melado em água, na própria vasilha que vai finalizante, e vou acrescentar o boro e mexer e tapar. E daqui 10 dias eu posso usar. Acabamos nosso biofertilizante, né? Vedamos a tampa, colocamos a data do dia que a gente fez. Vamos esperar 10 dias, né? E como aplicar? Você vai fazer uma aplicação foliar sempre, em todas as fases da planta que for necessário a aplicação de boro. Na diluição 2% sempre. E mais informações sobre o que a gente viu hoje ou outras informações, acesse o site Sampa Mais Rural e uma ótima colheita. Bom dia, meu nome é Davi Ferreira, sou do projeto Ligue os Pontos e hoje nós vamos mostrar uma das formas de processar e multiplicar o ácido lático. Vamos lá? Ácidos láticos, eles são bioprotetores. Eles são complexos microbiológicos que estimulam a atividade biológica e protegem ao mesmo tempo da planta e do próprio solo. Então eles alteram o ecossistema, favorecendo o desenvolvimento das plantas. Ingredientes para que a gente possa ter ácido lático. Lembrando que isso é uma das formas, pode ter outras formas, né? A gente vai usar o farelo de arroz como alimento para ele, o soro como ativador biológico e o melado como energia para que tudo isso possa florescer e frutificar. O preparo para que a gente possa ter o ácido lático. A gente vai dissolver o melado em água, na mesma água que vai usar. Depois vai misturar todos os ingredientes e misturar bem. Um macete importante é você diluir o farelo em água antes, bem diluído na mão mesmo, para daí colocar na mistura. Terminada toda a mistura, homogeneizado, você vai vedar a boca do recipiente da vasilha com um mosquiteiro laçado com plástico. Ele vai ficar 30 dias nesse processo aeróbico, na sombra, em lugar seco, não pegando sol, de preferência. E nos 10 primeiros dias, todos os dias mexe um pouco, né? Dessa forma já ficou pronto para uso 30 dias. Você pode utilizar esse material, esse produto, de duas formas, na aplicação direta nas plantas ou no solo. Aplicação direta nas plantas, se for fazer com pulverizador, peneira, que é melhor para não haver entupimento. Se for direto no solo, você vai usar, não precisa peneirar, pode ser seu regador. Importante, a diluição é 10:100, final da tarde, usando o orvalho. E mais informações no site Sampa Mais Rural e ótima colheita. Bom dia, meu nome é Davi Ferreira, eu atuo no projeto Ligue os Pontos aqui em São Paulo e nós vamos hoje fazer um preparado chamado aminoácido de peixe. Preparado de aminoácido de peixe. O que se trata? Peixe e açúcar, onde o açúcar extrai o aminoácido, ou seja, transforma a proteína em aminoácido e pulverizar nas plantas para que esse aminoácido
potencialize, ou seja, dê vigor, apresse, deixe mais rápido os processos de germinação, de desenvolvimento vegetativo, floração e frutificação. O aminoácido de peixe usa peixe, cabeça de peixe, partes que tenha bastante carne e escama, não víscera. A víscera não é bom usar. E açúcar, de preferência o açúcar menos industrializado possível, mas você pode usar outro açúcar. E as quantidades são iguais, ou seja, o mesmo peso de peixe, o mesmo peso de açúcar. Como é que a gente prepara? Coloca primeiro 2 dedos de açúcar, os peixes, mais 2 dedos de açúcar, peixe, até chegar em cima. Deixa a última fase para completar de açúcar. Daí é o que der. Nosso preparado está pronto, né? O açúcar e o peixe. Teria que guardar 45 dias no mínimo. Se puder ficar 90 dias, não há problema nenhum. E à medida que o açúcar vai dissolvendo, né, você completa com açúcar. O importante é não deixar os pedaços de peixe para cima. Em termos de aspecto, ele pode ter algum cheiro até o 5º dia. Depois desaparece completamente. Dá para guardar em casa mesmo. A tela é para evitar moscas, né? E com o passar do tempo ele vai ficando líquido numa coloração mais escura, né? E pode ser guardado por 2, 3 anos em local fresco e sombreado. E você vai pegar esse líquido e diluir em água para poder aplicar nas seguintes proporções. Para hortaliças folhosas eu vou usar 0,5%. Significa o quê? Que eu vou usar 5 gramas para 1 litro, né? E para hortaliças não folhosas até 1% e cereais até 2% nessa diluição, né? Em que momento você utiliza? À medida que se sente que a planta não está desenvolvendo, ela não está desenvolvendo o suficiente. Em qualquer fase dela, ela é para que ela consiga se desenvolver. Aminoácido de peixe simples, fácil, eficiente e não tem cheiro, né? É importante cuidar na diluição. E mais informações, acesse o site Sampa Mais Rural e ótima colheita. Bom dia, meu nome é Davi, eu trabalho no projeto Liga os Pontos e hoje vocês vão me acompanhar a reprodução de bactérias fototrópicas. Vamos lá? Bactérias fototrópicas são, como o nome diz, bactérias que precisam sensíveis à luz. Elas se multiplicam na presença de luz. O que elas vão fazer de uma forma geral? Elas trabalham na microbiologia do solo. Elas vão recuperar, dar vida ao solo. Então, elas funcionam muito mais com uma porta de entrada, o café da manhã, para que as plantas possam se alimentar. Com elas, as plantas vão se nutrir melhor, vão absorver melhor e ela vai fazer de uma forma geral a descontaminação do solo. Para que a gente tenha as bactérias fototrópicas, nós precisamos de alguns ingredientes. Eles estão aqui. O pó de rocha, né, como porção mineral, para que elas possam se alimentar dos microminerais e macrominerais. O soro de vaca, a porção de energia que é dado pelo melácio e também um ingrediente que vai estar a receita no site Sampa Mais Rural, que é o pasto fermentado. Como o primeiro passo, nós pesamos o melado e diluímos em água. Uma vez dissolvido o melado, diluído, eu posso já colocar na bomba transparente. Como as bactérias são fototrópicas, nós precisamos sempre de uma bomba ou de um tambor branco, transparente. Após diluir o melado bem diluído, a gente vai colocando gradativamente todos os ingredientes, sempre agitando. Então, terminada a homogeneização e a diluição por completo dentro da bombona, você vai pegar um plástico transparente e vai vedar a parte de cima, amarrando com um elástico. Frisando, uma coisa extremamente importante: a bombona tem que ser branca ou transparente, nunca cinza
e nunca escura. Vai ter que ficar no sol por 30 dias. Como utilizar as bactérias fototróficas? Você vai aplicar no solo, de preferência sempre antes de algum plantio, ou o ideal é de cada 20 dias ou cada 30 dias. A diluição vai ser 10 para 100, sempre, e principalmente em pleno sol. Você tem que aproveitar a luz solar ao máximo. Mais informações no site Sampa Mais Rural e ótima colheita. Olá, meu nome é Davi Ferreira, eu atuo no projeto Liga os Pontos e hoje nós vamos trabalhar um biofertilizante chamado quelato de zinco. Vamos lá? Quelato ou quelatar um mineral significa envolver esse mineral em uma película biológica que facilita a absorção pela planta. Então ele vai fazer com que aquele sulfato ou aquele sal que você precisa, que a planta precisa absorver, ele esteja de uma maneira melhor absorvível. E principalmente ele faz com que outros minerais que poderiam interferir na química da absorção não interfiram. Ou seja, torna a absorção, principalmente no caso dos fosfatos, de uma forma muito mais eficiente. Para fazer o nosso biofertilizante quelato de zinco, eu preciso de melaço, preciso de zinco e água. A forma de preparar o nosso biofertilizante quelato de zinco é pegar o melado, dissolver na própria água que eu vou utilizar para fazer, e depois dela dissolvida, colocar o zinco e também dissolver. Terminamos de montar o nosso biofertilizante, fechei a tampa, já datei, agora é só esperar daqui 10 dias. Daqui 10 dias eu posso usar esse bio. Como é que eu uso? Em todas as fases em que a planta necessite o zinco, em qualquer planta, né? E a diluição é 2% dessa solução na aplicação. Mais informações sobre esse ou outros biofertilizantes na página Sampa Mais Rural, né? E uma ótima colheita. Bom dia, meu nome é Davi Ferreira, eu atuo no projeto Liga os Pontos e hoje a gente vai mostrar a elaboração de um biofertilizante chamado água de vidro. A água de vidro é um preparado milenar das Américas e ele tem como função maior criar uma película na epiderme da planta, ou seja, em toda a pele da planta, além de trazer potássio. Para fazer o preparado, eu preciso de 4 coisas básicas, né? Cinza, cal hidratado, água e tecnologia. Comece peneirando 160 gramas de cinza de madeira, 40 gramas de cal hidratado e misturando tudo muito bem em um balde. Aí você vai colocar 800 ml de água quente e misturar muito até ficar bem homogêneo. Então, é só diluir essa mistura em 19 litros de água e você tem água de vidro pronta. E toda a mistura feita, a fase sólida e a fase líquida, você guarda instantaneamente mesmo em garrafão de vidro. O importante do vidro é que ele é um meio alcalino, acaba corroendo se for plástico. Nossa água de vidro pronta, como está aqui, né, com essa textura, ela vai ser, como que vai ser diluída? Para qualquer tipo de planta, vão ser um copo americano, 200 ml, para 20 litros, acrescentado de 1/4 desse copo de lava-louça, qualquer lava-louça, para que dê aderência. Quando vai aplicar? Você vai aplicar em termos de proteção climática, pré-geada, não depois da geada, antes da geada, excesso de calor e falta de chuva. Aplicações semanais. Aplicação, proteção, praga, doença, quinzenal aplicação. Sempre final da tarde para poder pegar o orvalho daquela noite. Nosso preparado, água de vidro, simples, fácil e eficiente.
Outras informações, acesse o site Sampa Mais Rural, que você vai ter detalhamento da agrividro e outros preparados na mesma linha. E boa colheita! Bom dia, meu nome é Davi, eu atuo no projeto Liga os Pontos e hoje nós vamos fazer um aminoácido de sangue. Aminoácido de sangue, como funciona? O sangue ele tem proteína, nós vamos desmembrar essa proteína pela ação do abacaxi e do mamão. Ele corta, ele faz com que o aminoácido esteja disponível para a planta. O que tem esse aminoácido? Tem basicamente nitrogênio para que a planta consiga desenvolver de uma forma mais rápida. Diferente do aminoácido anterior que a gente fez de peixe, este leva 48 horas para ficar pronto para aplicação. Para fazer o biopreparado, eu preciso de alguns ingredientes. São eles: o sangue de qualquer animal, não tem problema nenhum, né? Tendo o detalhe de acrescentar um pouco de vinagre assim que colhe o sangue, porque ele coagula muito rápido, daí fica mais difícil trabalhar. O mamão, o verde, para aproveitar bem a papaina dele com extrator. O abacaxi o mais maduro possível, pegando toda a acidez dele, né? E melado e soro de leite. O processo ele é bem simples. É você triturar o máximo que puder todas as frutas, misturar no sangue junto com o soro e o melado. Todos os ingredientes prontos eu vou fechar e agitar. Se você tiver com balde, você tem que agitar com um pedaço de pau, com bastão. Agito bem e depois de bem misturado, deixo em local seco e escuro. Deixando eles fermentar por 48 horas, já está pronto para ser utilizado. Como é que eu posso utilizar esse bio que a gente acabou de montar? Sempre que a planta, se você notar que a planta não está desenvolvendo a contento, você fez tudo certinho, adubou, aplicou bocache, mas não está respondendo, você tem esse artifício de utilizar, né? Sabendo que a absorção dela é imediata, então a resposta sempre vai ser imediata. Quais são as diluições? Nas folhosas, até 2% de diluição. Nas hortaliças, fruta e tubérculos, até 5% da diluição, e em frutíferas adultas, até 7% da diluição. Uma coisa interessante é que você pode usar na sua irrigação, né? Tomando cuidado de peneirar para que não venha entupir, você consegue trabalhar tranquilamente. Mais informações desse bio e outros no site Sampa Mais Rural e ótima colheita! Olá, meu nome é Davi Ferreira, eu atuo no projeto Liga os Pontos e nós vamos preparar um nitrogênio para as plantas. Vamos lá? O que é esse bioinsumo nitrogênio 1? Trata-se do quê? Da extração via o aquecimento de nitrogênio e fósforo contido no peixe, que vai ficar assimilável para a planta nas suas várias fases. Ele tem um efeito muito semelhante à ureia sintética convencional. Peixe, pedaços de peixe, onde vai ser extraído alguns minerais, os microminerais, nitrogênio e fósforo. O sulfato de magnésio, que é o fixador principalmente de nitrogênio, para não dizer aquele de nitrogênio volatize, e o melado e água, que dão uma estrutura para que a planta consiga absorver. Como é que eu preparo todos esses ingredientes? Primeiro eu vou picar o peixe, não uso tripas, uso só escama, cabeça, menos tripa, né? Vou ferver isso em uma vasilha com 5 litros de água, vou esperar esfriar essa minha solução, vou coar e colocar na vasilha de 100 litros de água. Logo em seguida eu vou dissolver o melaço,
acrescentar o sulfato e colocar de novo na vasilha principal de 100 kg e fazer toda a mistura e fechar. Depois de agitar bem dentro da vasilha, você fecha e espera por 10 dias para poder aplicar. Nosso biofertilizante nitrogênio já está pronto. Como que eu posso usar e para que eu posso usar? Eu vou usar ele sempre para frutíferas, né, e pasto. Eu não vou usar em hortaliças de uma forma geral. Né? Não tem diluição, os 100 litros feitos vão ser os 100 litros aplicados. Ele é um produto que vai fazer com que o desenvolvimento vegetativo da planta seja bem vigoroso. Só que por ser forte a gente não utiliza em hortaliça. Né? Mais informações sobre ele, o detalhamento e outros no site Sampa Mais Rural e boa colheita!